Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Thomas Mahat vence Grigor Dimitrov e avança às quartas de final do ATP 500 de Basel, eu acredito. Tá tendo dois ao mesmo tempo, eu tô confundindo tudo, né? Me corrija se eu estiver errado. Não vou falar o nome uma vez do torneio, no título vai estar correto. Mas o que importa é a vitória nas oitavas de final para o Mahat, que é muito bom. Olha, é impressionante, esse cara é muito talentoso. É aquele negócio, né? Nessa região do top, entre top 10 e top 30, tem gente muito boa, né? Que num bom dia ganha de qualquer tenista, né? E o Mahat é esse cara, né? Ganhou do Alcaraz em Xangai, ganhou do Djokovic naquele torneio, acho que em Genebra, antes de Roland Garros. Então, o Mahat é um cara perigosíssimo quando tá jogando bem, porque ele é muito completo. Ele é um cara que é atlético, ele bate bem em movimento, ele muda bem a direção dos golpes, tem um backhand maravilhoso e hoje o backhand dele deu de 10-0 no do Dimitrov. E assim, ele saca bem, ele tem um bom forehand, não é um cara hiperpotente, mas raramente vai pro overplay, joga de maneira dinâmica, esperta e por isso maximiza bastante assim o desempenho dele contra vários atletas. Mas não é um cara regular, né? Porque assim, para pensar, vamos pegar o pote do top 10 a top 30, né? Você tem atletas como Hugo Humbert, Arthur Fils, Sebastian Korda, não sei se ele ainda tá, né? Que ele tá jogando um pouco nessa temporada, né? Mas é assim, ele costuma estar ali, né? O Tommy Paul, acho que idem, né? O Paul talvez foge um pouco, porque ele é mais regular, no ator ele é o 10º na corrida para Turim e virará top 10 se o Dimitrov não defender os pontos em Paris. Agora, pegando aqui, por exemplo, vou colocar mais dois aqui, Tiafoe, o próprio Mahat e o Popyrin, né? O Popyrin é um bom exemplo de inconsistência, né? Porque ele vai até longe em alguns torneios, né? Foi semifinal em Doha, oitavas de final lá no US Open. Ele foi bem nos grandes lances em que, assim, ó, tirando o Roland Garros, todo o Grand Slam ele teve que enfrentar o Djokovic. Caiu em 2 antes, né, do que poderia alcançar pelo tênis que vinha jogando, mas ele estava indo bem. Mas se para pensar a gira de saibro dele, ele ganhou algumas partidas em Monte Carlo, 2, uma contra o Rublev, e não voltou a ganhar no saibro até as Olimpíadas, quando ele ganhou do Jarry e do Wawrinka. Então, assim, sequência de derrotas em primeira rodada em Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros e também o Mag, onde era atual campeão. Então, assim, é inconsistência, né? O teto de produção é alto? Bastante. Senão, não conseguiria fazer a campanha que ele fez lá em Montreal, né? Ganhou em sequência do Mahat, acho que foi a primeira rodada foi contra o Mahat, do Shelton, do Dimitrov, Urkats, Korda e Rublev. Acho que esse foi o caminho dele até a final. Eram, assim, 5 top 20 em sequência. Isso não é pouca coisa, né? Assim, ele conseguiu essa campanha. Aí depois vai no US Open, consegue chegar até as oitavas de final e ganha do Djokovic no meio do caminho. Desde então, o que ele fez? Ele caiu, acho que na estreia em Tóquio pro Mahat, ele cai pro Dimitrov lá em Xangai na terceira rodada, só ganhando o Kecmanovic na segunda, e cai na estreia pro Mensik. Ok, não foram tenistas ruins que ele foi derrotado, mas você entende a inconsistência. Um dia tá ganhando do Rublev, no outro ele tá perdendo para esses tenistas. E o próprio Mahat, a gente para pra pensar, ele ressurge agora, na temporada, nessa gira mais asiática, não é como se ele tivesse tido grande destaque ali, antes, por exemplo, do US Open, né? Ele teve um momento lá em Genebra, entende? Tem alguns bons torneios. Eu pego o Tiafoe, por exemplo, até Cincinnati, o ano dele tinha mais derrotas do que vitórias. No nível ATP, isso é um absurdo, mas era o que acontecia com o Tiafoe. Ele vai à final em Cincinnati, semifinal no US Open, entende? Olha o tênis dele como saiu de um ponto muito baixo para um ponto elevadíssimo. E semifinal de Grand Slam é grande. E o que acontece depois da semifinal do US Open? Ele cai cedo, acho que em Pequim ele não vai bem aí nesses torneios. E olha, já foi eliminado, por exemplo, pelo Berrettini em Viena. Eu não me lembro de ter ido bem em Xangai, pelo menos não me lembro. Mas a questão é, irregularidade e consistência é o que separa alguns desses tenistas de brigarem lá no top 10. Eu acho que o Mahat é um cara que tem talento para estar lá, né? Porque ele é muito completo, ele tem 23 anos, ainda pode evoluir, melhorar. Ele pode ficar mais forte fisicamente, ter um impacto melhor, melhorar a técnica. O próprio de Minaur é uma demonstração de um cara que, assim, antes era apenas um cara que se defendia e usava velocidade. Hoje ele tem golpes ofensivos, ele tem mudanças de direção melhor, ele saca melhor. Então, assim, essa mudança, né, é fundamental para que ele conseguisse buscar, né, resultados melhores. O de Minaur está com mais de 80% dos games de saque ganhos nessa temporada. É um salto gigante de produtividade. Então, assim, o tenista ele tem que trabalhar uma maneira, obviamente, de ser mais confiável, sacando, indo pro ataque, tem que ser o mais dinâmico e completo possível, e essa evolução é que pode permitir ele brigar mais em cima. E o Mahat faz um fim de ano muito promissor, a ver se ele consegue sustentar. Em Paris ele vai estar jogando por lá, mas não deve ter um oponente fácil de primeira rodada. Pelo ranking dele, a tendência é que ele enfrenta alguém ou parecido ou melhor, dependendo do sorteio. Mas, de qualquer maneira,
É um baita torneio para ele. Agora o Dimitrov se ferrou pra corrida de Turim, né? Porque ele vai ter que ir para Paris, né? Eu sei que ano passado a gente pode falar, ele foi finalista, é o que ele precisa para ter alguma chance de ir, né? Isso, obviamente, dependendo dos resultados do Rublev, do Deminauer, que ainda estão vivos nos torneios. Então, obviamente, não tá fácil, né? Ele precisava se aproximar do Rublev. Ele iria para 3.600 e poucos pontos, ele ficaria colado no Rublev se fosse campeão nesse torneio. Agora ele tá uns 400 pontos para trás, faltando esse torneio que o Rublev tá vivo, e vamos supor que o Rublev chegue na final, ele abre mais de 700 pontos, ou seja, o Dimitrov teria que ser campeão em Paris para conseguir passar o Rublev na corrida para Turim, né? E assim, campeão para passar o Rublev, que é o 8º lugar, e o Ruud e o Djokovic, então assim, ferrou. Porque se parar para pensar, se ele consegue semifinal, ele soma 400 pontos, e aí com o título de um ATP 250, né, ainda dá 650 pontos. Então tá muito difícil para o Dimitrov, e essa pressão é ruim. Ano passado ele não jogava com pressão alguma para a corrida para Turim, não tava lá disputando a corrida para Turim. Agora ele tá agora numa situação em que ele perde um jogo que já havia pressão dele ganhar pensando nos pontos, e neste momento fica a situação difícil, né, de que ele precisa de um grande resultado no torneio que ele defende muitos pontos, e caso ele não jogue bem, ele cai para fora do top 10. Existe essa possibilidade, o Tommy Paul passaria ele, então complicada a situação do Dimitrov, né? É um ano bom pro Grigor Dimitrov, pensando no cara com 34 anos ainda tá jogando em nível de top 10, isso é bacana pra caramba, mas é aquele negócio, ainda falta nos momentos assim, chave, né? Ele ligar a chave e crescer no momento. Porque a final que ele jogou em Paris ano passado foi horrível. A final de Miami esse ano também não foi uma grande coisa, né? Então, ok, que o Sinner tava voando. Não era pro Sinner ter jogado aquela final. Ele testou positivo para doping naquela semana. Então, nesse caso, o Dimitrov foi até injustiçado. Mas esse jogo de hoje aí é aquele negócio, né? Não conseguiu ganhar com os slices. Aí começou a tentar dar mais pancada no backhand. Não é confiável. Ele não é o Wawrinka, né? Tipo, o Wawrinka com os seus 39 anos... Até hoje com o Shelton mostrou isso, ainda dá pancada de backhand com uma mão melhor que qualquer tenista da atualidade que ainda utiliza deste recurso. Mas fato é que Marat está na próxima fase, não é um cara que briga para Turim, então cagou aí para quem tá brigando, vai jogar o melhor dele, e obviamente cada vitória, cada ponto que ele vai conquistando é uma posição melhor para o ranking, para começar com chaveamentos cada vez mais acessíveis para os grandes torneios em 2025. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.